Tem pesquisa eleitoral que acaba de chegar. Real Time Big Data, divulgada hoje, traz cenários da disputa presidencial entre os eleitores do estado do Paraná. No primeiro turno, já trazendo os números na sua tela, temos Flávio Bolsonaro na liderança. Ele aparece com 44%, seguido de Lula com 31%. Renan Santos soma nesse levantamento 7%. Ronaldo Caiado, 4%, Romeu Zema, 2%. Augusto Cury registra 1%. Outros aparecem com 1%. 5% votariam em branco ou nulo, 5% não sabem ou não responderam. Rui Costa Pimenta, Samara Martins, Edmilson Costa, Hertes Dias, Clarina Barão, Leonardo Avalanche, Wilson Grassi, somados, atingiram 1%. No eventual segundo turno entre Flávio e Lula, no Paraná, o senador mantém a liderança. Flávio aparece com 52%. Lula soma 35%. 7% votariam em branco ou nulo, outros 6% não sabem ou não responderam. E também olhamos nesse levantamento para a disputa pelo governo do estado do Paraná. Número já em tela, Sérgio Moro lidera com 37%. Sandro Alex aparece com 22%. Requião Filho, 20%. Luiz França, 2%. Outros nomes aparecem com 1%, 6% votariam em branco ou nulo, 12% não sabem ou não responderam. Portanto, Adriano Teixeira, Alexandre Salomão, Samuel de Matos e Tainá Miessa, somados, atingiram 1%. No eventual segundo turno, entre Moro e Sandro, o senador mantém a liderança. Moro aparece com 45%. E Sandro Alex soma 30%. 14% votariam em branco ou nulo, 11% não sabem ou não responderam. E aí um levantamento também questionou os eleitores do Paraná sobre a gestão de Ratinho Júnior. 80% aprovam o governo de Ratinho Júnior, 18% desaprovam, 2% não sabem ou não responderam. E temos também um último recorte com relação à disputa pelo Senado. Vamos então aos números. Deltan Dallagnol aparece com 19%, Alexandre Cury 17%, Felipe Barros também 17%, Gleisi Hoffmann 15%, Cristiana Gramel 13%, Dr. Rosinha 5%, Joaquim do MLB 1%, Karen Guerreiro também aparece com 1%. Marcelo Marcelino não pontuou, 5% votariam em branco ou nulo, 7% não sabem ou não responderam. Pesquisa Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores do Paraná entre os dias 13 e 17 de agosto. Margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, nível de confiança de 95%. Levantamento realizado com recursos do próprio Instituto e que está sob registro do Tribunal Superior Eleitoral. Bora analisar esses números com o Theo Cury, já aqui com a gente? Theo, vamos lá, né? Inevitavelmente, fazemos aqui a relação dos números da disputa presidencial com a disputa pelo governo do estado e com a disputa, inclusive, pelo Senado, porque temos aí 2 antagonistas do presidente Lula nessa disputa estadual, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, que lideram em suas respectivas corridas, ao mesmo tempo em que, na corrida presidencial, Flávio Bolsonaro tem vantagem com relação a Lula, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Exato, é um revival da Lava Jato lá em Curitiba, né? Tem o candidato ao governo do estado, foi o juiz que condenou o presidente Lula, e o candidato ao Senado pelo estado do Paraná é o procurador que fazia parte da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba e que levou a condenação pelo juiz, que hoje é candidato ao governo, do presidente da República. Há uma dificuldade do presidente em conseguir um apoio amplo no estado do Paraná. É um estado em que agora 45% preferem o Sérgio Moro no segundo turno contra o Sandro Alex, mas levando em consideração os números do Flávio Bolsonaro, Carol, vai em linha com o que aconteceu em 2022. Em 2022, o presidente Lula foi eleito presidente da República contra Jair Messias Bolsonaro, mas perdeu no estado do Paraná para o Bolsonaro. Jair Bolsonaro, em 2022, teve 62% dos votos válidos. Lula teve 37% dos votos válidos em 2022. Então, há uma dificuldade para o presidente Lula
garantir esse apoio no estado do Paraná. Por essa falta de um candidato competitivo no estado, também vai repetir, muito provavelmente, o que aconteceu em 2022. Talvez não na mesma intensidade do que aconteceu, na mesma proporção do que aconteceu em 2022, porque Jair Bolsonaro era um líder popular diferente do Flávio Bolsonaro. Então, talvez os números não sejam tão similares, mas na proporção é possível que se repita o que aconteceu em 2022. E é curioso quanto que está nacionalizada essa disputa lá no Paraná, porque, por exemplo, o Sandro Alex, ele tem o apoio do atual governador, Sim. Ratinho Júnior, que tem lá no Paraná uma aprovação na casa dos 80%, era o que a gente mostrou. E mesmo apoiando o Sandro Alex tem dificuldades nessa disputa com o Sérgio Moro, que traz ali exatamente essa nacionalização da disputa, ao ser o antagonista do presidente Lula. Total, e essa nacionalização ela está presente também, por exemplo, em Minas Gerais, em que o candidato do governador de Minas Gerais, do ex-governador Romeu Zema, não consegue também deslanchar, como, por exemplo, o Cleitinho, por exemplo, que tem uma simpatia do Flávio Bolsonaro, apesar de não ser o candidato do Flávio Bolsonaro. Então, de fato, essa nacionalização ela está presente. Esse caso do Sérgio Moro é um caso notável, mostra que apesar da aprovação alta do Ratinho Júnior, há uma dificuldade dessa transferência de votos, esbarra nessa nacionalização e na memória também, porque tem esse peso do Sérgio Moro tendo sido juiz da Lava Jato em Curitiba, da 13ª Vara Criminal em Curitiba, isso também tem um peso ali no estado e essa assimilação. Agora, com relação ao Deltan Dallagnol, é possível que haja um questionamento jurídico por conta da decisão do Tribunal Superior Eleitoral que determinou a perda do mandato dele numa votação em 2023. Há um questionamento. O próprio Deltan Dallagnol já acionou, a gente trouxe isso aqui no Novo Dia há algumas semanas, ele acionou a Justiça naquele mecanismo novo previsto pela legislação, em que o candidato pode apresentar a sua candidatura para ver se há algum imbróglio jurídico que a impeça. Ele já fez isso porque quer tirar da frente essa discussão sobre se ele está elegível ou inelegível, e a Justiça vai dar essa resposta. Pesquisa eleitoral que a gente traz já com a análise dos números com o Theo Cury. Theo, obrigada. Daqui a pouquinho a gente conversa mais. Combinado. Vamos seguir por aqui falando sobre eleições. Estamos de olho nas agendas dos presidenciáveis. Vamos então trazendo para você mais informações sobre o que farão os candidatos à presidência da República mais bem colocados nas pesquisas nesta terça-feira. Começamos com o presidente Lula, não tem uma agenda eleitoral divulgada. Na sequência, trazemos Flávio Bolsonaro, candidato pelo PL, que cumpre 2 compromissos em Belo Horizonte. Ou seja, lá em Minas Gerais, continua Flávio Bolsonaro. E à tarde participa de um encontro com presidenciáveis em Brasília. O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, apresenta em São Paulo o plano de governo para a saúde. E à tarde participa de 2 eventos com presidenciáveis em Brasília. Renan Santos tem 3 compromissos em Brasília. Temos um evento da União de Entidades Ligadas aos Setores do Comércio e Comércio e Serviços, o encontro com o ranking dos políticos e o Fórum da Confederação Nacional dos Transportes. Já Romeu Zema tem já na tela aí o que está previsto na agenda do ex-governador de Minas Gerais, participa de uma reunião com mulheres que tiveram familiares vítimas de jogos de apostas. Esse encontro que acontece em São Paulo. Portanto, passando aí por essa agenda, a equipe da CNN Brasil está acompanhando, está de olho e a gente vai te trazendo informações aqui no Novo Dia.